todo o esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço pra você que se liga aqui no YouTube, @Itatiaia Esporte, pra você das plataformas de áudio também. Obrigado a todos aí pela audiência. Estamos chegando com a edição 179 do nosso podcast Todo Esporte. A você um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Você que nos acompanha em qualquer horário. Tinha muito tempo que eu não falava desse tema. Se eu não me engano, desde a edição olímpica do ano passado, tivemos a oportunidade de conversar com algumas pessoas lá em Paris. Então, uma chance legal de voltar a falar de natação. E para isso estou recebendo uma das referências aqui do esporte no país, que é o Sérgio Marques, técnico da equipe de natação principal do Minas, já há bastante tempo, vivendo os vários últimos ciclos olímpicos, né, à frente do clube, e é um cara muito especial para a gente poder conversar um pouquinho sobre o momento, não só do Minas Tênis Clube, da natação brasileira em si, mas ampliando um pouquinho esse debate. Tem muita coisa acontecendo aí no mundo da natação, por isso é muito legal te receber, Sérgio. Obrigado pela presença. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar na Rádio Itatiaia com você, Cirilo. Te conheço faz tempo, né? E desde 2017, quando entrei no Minas Tênis Clube, onde você me entrevistou no começo da jornada. Hoje já fazem 9 anos, né? E aconteceu muita coisa nesse caminho e eu sou muito grato por isso. Oh, que legal, que legal. Obrigado aí pela presença, pela gentileza. Cara, falando sobre isso justamente, né, um trabalho muito longo que você faz à frente do Minas, muitos ciclos vividos. Como é que você resumiria esse tempo de trabalho aí à frente do clube? Um resumo rápido, né, iniciando com uma palavra de impacto, seria aprendizado, né? Eu aprendi muito dentro do Minas Tênis Clube, na verdade uma grande instituição, uma instituição de muita história, de muitos atletas, nadadores, esportistas. E o Minas não só me ensinou a ser um grande treinador, né, que eu já vim de São Paulo, já tinha ido para uns Jogos Olímpicos também. Quando cheguei no Minas, eu aprendi também a gerenciar um time grande, né, que era realmente um sonho na minha carreira, ser um head coach de uma grande instituição. E hoje, depois de 9 anos, me sinto muito feliz, muito concretizado, né, por tudo que eu plantei dentro do Minas também, e não só no Minas, mas na natação brasileira também. Eu acho muito importante também a gente falar sobre o Brasil, né? A gente fala sobre Minas Gerais, mas também Minas Gerais tem um âmbito muito grande no Brasil também. Pois é, e cara, para esse ano, assim, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo nesse momento. Tem, inclusive, grandes competições aí se aproximando. Como é que tá a equipe do Minas para esse ano? Já vi que com caras novas, né, com algumas reformulações. É um novo momento, um novo ciclo que começa. E o esporte olímpico, a gente resume assim por ciclos, né? Como é que está se apresentando a equipe do Minas para esse ano? Com certeza, é um novo ciclo olímpico. Depois de Paris, a gente, na verdade, junto com gestores do Minas também, tivemos a oportunidade de renovar o time. É um time jovem, um time formado com a base do juvenil e do júnior. Atletas que foram formados no Minas Tênis Clube, a gente aproveitou também para a equipe da ponta também, focando também nesse novo ciclo olímpico para chegar em Los Angeles forte, né? Isso é importante. Quais os principais objetivos iniciais traçados nesse momento? Você falou de uma renovação, de muitas caras novas, gente formada no clube, principais objetivos iniciais. O objetivo inicial, na verdade, há menos de 10 dias, 12 dias, a gente está da competição alvo do primeiro bloquinho do novo ciclo olímpico, que é o Troféu Maria Lenk, que é seletiva para várias competições internacionais, como o Mundial Absoluto, Mundial Júnior, Pan Júnior também. Então é uma competição que vai conseguir colocar bastante gente em seleção também, além de disputar o título também do Troféu Brasil. A gente está com uma equipe grande, forte, né, com várias outras equipes também estão fortes, mas a gente vai para disputar. Individualmente falando, você fez parte dessa história dos ciclos que estamos conversando, desses ciclos olímpicos com a seleção brasileira também. Como é que você avalia essas experiências? Como foi para você fazer parte disso? Viver o dia a dia das principais competições e do principal momento esportivo, que é uma edição olímpica com a seleção brasileira. Eu tive a oportunidade de participar de 3 Jogos Olímpicos, né? O primeiro foi em 2016 no Rio, onde na verdade foi aqui no Brasil, foi uma pressão muito grande. Nessa edição eu tive, né, a grata surpresa, mas na verdade através de um trabalho, de ter um atleta na final olímpica, na prova de 100 peito, né, e lá eu aprendi muito também a lidar com essa situação olímpica. E logo depois eu tive o Tóquio, né, que foi o problema, teve a pandemia, a gente teve que parar um tempo de treinar, foi bem difícil, mas conseguimos ter um êxito muito grande com a medalha do Fernando Scheffer,
né, voltando para cá com uma medalha, e é uma medalha histórica, não só para o Brasil, mas para o Minas Tênis Clube, né? Porque foi plantada aqui no Brasil, foi construída aqui no Brasil. Logo em seguida foi para Paris, né? Então, depois de um ciclo curto, né? Então a gente fala de 3 anos, né? Um ciclo bem pequeno. E lá em Paris foi uma Olimpíada para mim um pouco diferente, onde eu estava na Olimpíada, mas eu não tinha mais o medalhista olímpico como sendo um treinador do medalhista olímpico, né? Então foi uma oportunidade de eu vivenciar um outro aspecto da Olimpíada. Vivenciar o olimpismo, a amizade, o coleguismo dentro do esporte, né? Isso que faz muitos desportistas continuar nadando, continuar fazendo esporte. Justamente sobre Paris, porque é evidente que quando a gente vai avaliar o desempenho, a gente avalia resultado, né? E quando a gente fala em resultado, infelizmente não conquistamos medalhas e tivemos poucas participações em finais nessa última edição olímpica também. Num recorte maior aí, com relação ao comparativo com os últimos anos, talvez tenha sido em resultado o desempenho inferior que tivemos em bastante tempo. Mas como é que você avalia essa questão? Foi de fato um marco negativo ou não? Há coisas positivas a serem tiradas desse finalzinho do último ciclo, o ciclo que é finalizado com a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris? Eu penso muito na parte positiva de tudo, né? Então a gente está no aprendizado, passando pela Olimpíada de Paris, a gente, né, o pensamento e a reflexão sobre isso, a gente teve uma evolução muito grande na natação feminina, né? Então não tivemos medalhas, mas tivemos finais olímpicas, né? A gente pega uma referência como o Japão, né? O Japão não é um país de tantas medalhas olímpicas, mas ao mesmo tempo é um país que coloca muito atleta na final olímpica, né? Estando na final olímpica está dentro dos melhores, né? Não é, pelo meu pensamento, não é só a medalha, né? É a construção de um esporte mais sólido, um esporte olímpico, para quem sabe no futuro ser um esporte de buscar mais medalha. O Brasil não tem muita história de medalha olímpica na natação, é muito difícil, né? A gente vê que já teve um buraco, né, que foi em 2016, não tinha medalha. Em Tóquio veio 2 medalhas, que foram do Minas mesmo, que é o Bruno Fratos também, nadava pelo Minas também. Em Paris não veio, né? E agora em Los Angeles a gente tentar buscar uma medalha, 2, quem sabe, né? E como é que estamos nos apresentando para esse novo ciclo? Principais prospectos que você observa aí, caras que podem despontar, gente que talvez esteve agora e não conseguiu um pódio, mas talvez tenha como possibilidade de brilhar nas principais competições até chegar a Los Angeles. Como é que você observa o começo nacional desse novo ciclo? É um início de um novo ciclo e também com novas caras, né? Então a gente vê que a natação brasileira teve vários atletas que pararam de nadar agora, depois da outra Olimpíada. E também essa mudança, né, que aconteceu ontem, saiu do COI, né, juntamente com a World Aquatics, que mudou agora o cenário da natação e colocou mais 3 provas a mais de velocidade, né? E o Brasil tem um histórico de velocidade muito grande. Então ontem foi um boom aí no cenário aí, né, da mídia, todo mundo falando sobre as provas de velocidade, quem sabe, aquela vontade, aquela esperança, isso é importante, né? Com certeza. Você acha isso positivo, inclusive, para nós? Com certeza. E para a modalidade em geral? Sim, eu vejo que a prova de 50 metros é uma prova que vende muito, né? É uma prova rápida. Todo mundo gosta de assistir, mesmo quem não entende do esporte, quer ver e demora no máximo aí 25 segundos, 30 segundos, né? Então é muito diferente de uma prova longa. Prova longa é importante? Mas essa prova de velocidade vende muito esporte, isso é importante. Você está me falando de uma novidade, que são as novas provas, e vai todo mundo se preparar para elas. Mas em quais provas você acredita que a gente está bem preparado nesse momento, assim, para... que seriam os principais destaques do Brasil? São de fato as provas de velocidade ou as provas de fundo? Enfim, como é que você observa isso? O Brasil hoje ele está, dentro das provas de natação, está se destacando muito nas provas de meio fundo, né? Então, Guilherme Costa é um atleta que quase pegou medalha nos últimos Jogos Olímpicos. Inclusive, vai nadar agora o Maria Lenk também. E outros atletas na prova de meio fundo que também se destacam, 200, 400 livre. Mas eu vejo realmente uma oportunidade do Brasil nessas provas de velocidade também. Dessa história, você citou até o Guilherme, né? Um cara que foi treinado, inclusive, por você no Minas, né? Enfim. Os principais destaques que você trabalhou nesse período do Minas, os caras que você mais guarda lembranças positivas assim, a turma que foi mais prazeroso de trabalhar e que você guarda com carinho no seu coração nesse período?
Se eu citar todos vai ser difícil, né? Porque tem gente que vai acabar me assistindo, vai ficar meio que triste que eu não citei o nome, mas eu quero citar alguns, eu acho importante, né? Então, alguns atletas, quando eu entrei em 2017, foi um ano brilhante para mim, continua sendo, mas é um ano de concretização de um sonho, né? Eu ofertar treinos no Minas Tênis Clube. E um atleta que me chamou muita atenção nessa jornada foi o Miguel Valente, né? Um atleta formado no Minas Tênis Clube, atleta olímpico, nadador de 1.500, que realmente mostrou uma garra muito grande de treinar, de se dedicar. Outro atleta é o Vinícius Lanza, né? Que é um atleta que realmente é um mineiro de raiz, né? Então, tem casa na roça, então aquela coisa do pão de queijo. Gente boa, o Vini, abraço pra ele. E também atleticano também, sangue bom, né? E é um atleta que também chamou muita atenção também. Fernando Scheffer marcou a minha carreira e vai marcar para sempre. Eu falo sobre atletas que foram formados no Minas, dentro do Minas, é importante, né? E agora há pouco, Eduardo Moraes também, né? Que também, atleta do Minas também, que foi formado, foi para Paris com a gente também, né? E outros, muitos atletas. Cara, como é que é trabalhar num grande clube, né? Porque você trabalhou em grandes clubes, né? Você teve a oportunidade de treinar grandes equipes de natação. Como é que é essa história, essa mentalidade que na natação talvez seja um fato interessante, que é as equipes para vencer as grandes competições nacionais também, né? Porque o esporte, a natação, querendo ou não, ela é um esporte individual, mas nós temos essa mentalidade coletiva, né? Você vai para um Maria Lenk, você vai para um Troféu Brasil, a ideia é ser campeão de uma competição como essa. Como é que funciona essa mentalidade, que é um pouquinho diferente de alguns outros esportes que são considerados individuais, né? A gente fala muito sobre isso, né? Na natação. A natação é o esporte mais coletivo que a gente acredita, né? Todo mundo fala sobre individualismo, mas desde quando eu entrei no Minas, realmente eu plantei essa semente da cooperação, né? Da ajuda mútua, de fazer parte de um time. O atleta, ele não entra sozinho na raia, ele entra junto com uma história. Ele entra com uma preparação feita durante várias temporadas, né? E isso é o que faz a diferença. Eu acho que a natação ela precisa ser mais vendida em relação ao lado coletivo, né? Não individual. Levar mais o time, menos o atleta. E você falou do aspecto nacional, falando mundialmente, as principais tendências você acredita para esse ciclo? Os principais expoentes que você vê por aí, aquelas caras que são mais certezas e também questões coletivas que você acha que são os principais fatores de destaque pensando em Los Angeles? Los Angeles, na verdade, em termos de países, né, a gente fala sobre a Austrália. Né, a Austrália é um país que realmente a natação é o segundo esporte do país. Né, Estados Unidos é uma potência, a parte universitária, né? E a gente tem a Grã-Bretanha também crescendo bastante, né? E o Brasil vem aí como sendo ascendente aí, né? Vem o topo e a gente tá no miolinho aí, sendo o melhor país da América do Sul, né? Sempre é ponteiro. Mas destaques aí a gente vê a China também, né? Com o Pan, batendo um recorde mundial. Assisti em ao vivo ele nadando, né? Com uma volta absurda, nadando muito forte. Léon Marchand também, né? Então, destaque da França, um atleta que realmente ele é muito versátil, nada várias provas. A McIntosh também, nadadora canadense também, jovem, tem a idade aí, 17, 18 anos de idade, né? E vai aparecendo sempre, né? Para fechar, Sérgio, e obrigado mais uma vez pela presença e pela gentileza, uma pergunta sobre o desenvolvimento da modalidade por aqui. As principais necessidades que você enxerga nesse momento para que a natação brasileira, como você disse, continue nessa curva ascendente, né? Cresça, apareça também nos resultados, também em formação, os principais objetivos, as principais necessidades que você, como homem da natação, enxerga que temos que atacar. Esse ponto nós temos que atacar para que o Brasil continue crescendo de fato na natação. Legal. Acho que o primeiro ponto, eu acho mais importante, é o que você está fazendo comigo aqui hoje, Cirilo. É trazer na Rádio Itatiaia, conseguir falar um pouquinho sobre esporte. A gente tem que saber vender o esporte. Se a gente não conseguir divulgação, a gente não consegue nada, né? Então não adianta a gente fazer um ótimo trabalho sem conseguir impactar pessoas, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter lugares que a gente consiga ter estrutura para treinar. Mais piscinas, mais profissionais, conseguir valorizar mais os treinadores, a comissão técnica, né, que trabalha no bastidor de um grande atleta.
O outro detalhe também é programa de trabalho, fazer um programa efetivo, um programa que visa um médio e longo prazo, né? O Brasil ele sempre pensa no lado imediatista, então quando chegar um ano antes dos Jogos Olímpicos, todo mundo vai falar sobre medalha, mas a medalha é construída a 2, 3 ciclos olímpicos, né? Então a gente tem que ter um plano de ação para a gente pensar lá na frente, em 2033, 32, né? Então eu acho que a gente tem que ter essa consciência que fazer um bom trabalho não é só vamos lá, vamos trabalhar forte agora, é trabalhar forte com constância. Então a gente tem que ter um equilíbrio de constância sempre, para a gente conseguir impactar não só atletas mais adultos, mas muito mais as crianças, né? Conseguir fazer muitas crianças querer fazer a modalidade, querer nadar, encher as piscinas, né? Fazer clínicas de natação com grandes referências, aí eu vejo que a gente pode chegar mais alto. E uma outra ideia que eu tenho também é, quem sabe no futuro, a natação brasileira conseguir fazer a formatação de uma base sólida e fazer uma seleção permanente. Um pouco mais isolado a seleção brasileira mesmo. Desenvolver coletivamente esses talentos durante um período maior, né? Não Isso. Eventualmente, né? Exatamente. Legal, boas ideias. Sérgio, obrigado pela gentileza, cara. Estamos sempre à disposição para conversar, para bater papo sobre natação, qualquer sugestão. As principais competições estão aí na torcida pelo Minas também, na torcida pela natação brasileira em geral, né? Acho que a gente tem muita gente boa por aí trabalhando e você certamente é um desses caras. Parabéns pelo seu trabalho e que seja um novo ano, um novo ciclo muito importante e impactante para vocês. Obrigado, cara. Agradeço e espero voltar em breve. Grande abraço. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui no Todo Esporte. Semana que vem tem mais. Esse espaço aqui é para bater papo sobre todas as modalidades aqui no YouTube Itatiaia Esporte, nas plataformas de áudio também. Obrigado a você que nos acompanha. Todas as edições anteriores, todas as 179 edições estão aqui no YouTube Itatiaia Esporte. Na capa tem lá podcast, você procura o Todo Esporte. E na plataforma de áudio, no Spotify, no Deezer, onde você preferir, todas as edições à sua disposição também. Abraço a todos, até semana que vem. Valeu, gente.